Isso é o mais importante, né, gente? É nessa aprender. nota. Não é só nota, é isso mesmo. Só um minutinho, eu vou abrir aqui o meu material pra gente, as listas e tal, para. Essa semana vai ter que entregar a lista? Não, Ah, tá, tranquilo. não, gente, coitado de vocês, aí a professora não é tão Já malvada assim, estamos não. sofrendo com cálculo já, com cheio de coisa. Aí, Natal chegando, mas não chega, eu tô desesperada aqui, velho. Nossa senhora, só mais uma semana, pelo amor de Deus. Quarta-feira ainda temos aula, né? Aham. Dia 22 não chega, eu fico, como é que pode um dia demorar tanto pra chegar? É, O ano inteiro passou rapidinho, mas esse finalzinho, nossa senhora. não, e eu tô, assim, desesperada, que eu tô cheia de prova por dia, os trabalhos de vocês. Eu tenho que comprar presente de Natal pro meu filho, meus sobrinhos, eu não tô conseguindo nem pensar nisso. Ai, ai. Mas tá bom também. Gente, deixa eu ver quantos que estão. Essa turma eu tô gostando porque hoje tem só 9 participantes. Mas em geral ela tem 18, eu tô gostando disso. Em geral ela é uma turma cheia. Bora lá, me contem. O que vocês acharam do conteúdo da semana? Tem muitas dúvidas? O que vocês me contam? Que silêncio. Eu Tô só pegando a achei, área aqui pra ter certeza se não tiver alguma dúvida. eu particularmente, eu achei ele um pouco mais tranquilo que o da outra semana. Mas ele você tem que lembrar alguns conceitos de antes, né? Aí é Foi. um pouco complicado. Mas o conteúdo em si eu achei até tranquilo. Ah, que bom, Arthur. São 3 definições, né, para essa semana e a gente vai trabalhar em cima delas, né, manipulando e decidindo qual se enquadra. A verdade é essa. Vocês têm alguma dúvida que trouxeram de exercício, de teoria? Ou podemos seguir a minha sugestão? Podemos seguir, tranquilo. Acabei Então de dar uma tá, olhada aqui, tá tranquilo. então tá bom. À medida, vocês vão interagindo comigo, tá? Então vamos lá. A gente tem trabalhado com pontos e vetores, planos e retas, em geral, no espaço R2 e R3, né? O espaço R2 é o plano, o espaço R3 é esse espaço que a gente vive, é tridimensional, mas a gente pode definir, em geral, o Rn, onde n é um número natural positivo. Então, em princípio, a gente tem o R1 é aquela reta real, o eixo x, né? Então, todo ponto aqui no R1, ele é representado por uma coordenada. Então, nesse caso aqui, qual é a coordenada do ponto P? 3. 3. Analogamente... Ai, gente, espera aí que eu preciso... Eu estava corrigindo prova, eu mexi com a configuração da minha caneta. Só um minutinho. Ixi, Maria. Ah, deu. Eu achei que eu ia ser obrigada a atualizar agora. Isso. Então, P é 3 aqui. E um vetor no R1. Qual é a componente dele? O vetor OP. Vai É ser só 3 o 3, também, né? né? Isso, que coincide com a coordenada do ponto final. O R2 a gente já está acostumado, então, por exemplo, esse ponto P, quais são as coordenadas? 1, 2. 1 e 2, né? E o vetor OP? Mesma coisa. Mesma coisa. Isso. Ótimo. O R3 aqui fica meio bagunçado, né? Eu copiei esse desenho lá do material escrito, ele está bem bagunçado. Mas quais são as coordenadas desse ponto P? Qual é a altura dele aqui, em relação ao chão? 2. É 2, né? Então, a componente Z dele é 2. Projetando o ponto P aqui no plano XY,
a gente acha esse ponto vermelhinho, que tem coordenada 1 e 2. Beleza. E, analogamente, os componentes do vetor OP, como ele tem ponto inicial na origem e ponto final em P, então coincide com as coordenadas do ponto final. Bom, e como a gente vai definir o Rn? Então, o R1, ele é a reta. O R2, ele pode ser escrito como R cartesiano R, que é o conjunto de pontos x e y, onde o x e o y são números reais. O R3 é o R cartesiano R. Então, o R3 é o conjunto de ternos ordenados, né? Onde cada uma dessas entradas são números reais. E o Rn? Como a gente define o Rn? Vai ser o conjunto de n-uplas. A gente chama isso de n-uplas. N-uplas. Que são n para pontos do Rn, são n coordenadas. Para vetores no Rn, são n componentes. E sendo que cada uma delas é real. Então, o ponto P tem n coordenadas, o vetor OP tem n componentes, né, análogas. E o espaço Rn, ele é R cartesiano R, n vezes. Bom, aí aqui a gente tem um exemplo de um vetor que está no R5, porque ele tem 5, olha, um ponto no R5 e um vetor no R5, que tem 5 componentes, né? E para cada espaço vetorial R, a gente tem uma origem, que vai diferenciar de acordo com o número de componentes, de coordenadas. Quando a gente trabalha com esse espaço Rn, ele é um espaço vetorial. Então, a gente pode olhá-lo tanto como um conjunto de pontos, assim como um conjunto de vetores. Então, se eu tiver assim, considere 1, 2, 3, 4. Isso aqui pode ser coordenada de um ponto no R4, assim como pode ser as componentes de um vetor no R4. Então, para diferenciar essas duas situações, sempre vai ter a gente vai ter que analisar o contexto. Então, sempre o contexto vai nos dizer se é ponto ou se é vetor, tá bom? Ok, então vamos lá. Primeira definição do dia: combinações lineares. Então, a gente vai analisar quando que um dado vetor V pode ser escrito como soma de múltiplos escalares de um conjunto de K vetores, V1, V2, até Vk. Então, sempre que o vetor V puder ser escrito como um número real vezes o V1, mais um número real vezes o V2, e assim por diante, mais um número real vezes o Vk, nós dizemos que o vetor V, ele é uma combinação linear desses K vetores. E aqui, no desenho, a gente representa geometricamente essa combinação linear. A gente pode observar que esse vetorzinho roxo, olha, ele foi escrito como um número real vezes o V1, mais um número real vezes o V2, e assim por diante, mais um número real vezes o VK. Então, o vetor V, ele é a combinação linear de V1, V2 e VK. Ficou claro isso? Ficou. Me deem exemplos de combinações lineares. Considera aqui, ó, vou colocar no R2, só para ficar mais fácil. Me dê exemplos de combinações lineares de U e V. Professor, uma dúvida, tipo assim, aqueles vetores canônicos pode ser um exemplo, poderia ser um exemplo, não poderia? O vetor O canônico do canônico, R1? ele pode ser exemplo de quê? Ah, não. Eu confundi com outra Todos coisa. os outros vetores são combinações lineares dele, mas a recíproca nem sempre é verdadeira, que foi isso que você Aham, comentou, tá bom? tá. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, olha, W é igual a 2U menos V,
Então, o W vai ser 2 e 4 menos 3 e 1. Então, W vai ser menos 1 e 3. Então, esse menos 1 e 3, ele é combinação linear de U e V, porque ele é escrito como 2 vezes o U menos 1 vezes o V. Ficou claro? Sim. Agora, se eu fizer, por exemplo, para esses mesmos, vou mudar a cor aqui, para esses mesmos vetores, será que o vetor, vou chamar de W também, W é igual a, vou criar um aqui, peraí, 4 e 2. Será que esse vetor 4 e 2 vai ser combinação linear de U e V? Então, a gente escreve, a gente analisa. 4 e 2. Será que existe um número alfa1 multiplicado por U, mais um número alfa2 multiplicado por V, que satisfaz essa relação? Então, se a gente for analisar aqui na primeira entrada, 4 é igual a alfa1 mais 3, alfa2. E na segunda entrada, 2 é igual a 2 alfa1 menos alfa2. Aí a gente tem que resolver esse sistema e analisar. Então, nós vamos fazer alguns exemplos com isso. Ok? Sempre tem que analisar se a gente pode escrever um número, um vetor, como soma de múltiplos escalares de outro. Então, vamos lá. Foi dado um vetor V. E falou, esse vetor V pode ser obtido como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, exceto... Então, vamos fazer aqui, ó. Na letra A, 7, 8, 9 é igual a alfa1 vezes o vetor I, mais alfa2 vezes o vetor J, mais alfa3 vezes o vetor K. O que a gente conclui daqui? Primeira entrada. Alfa 1 igual a 7, alfa 2 igual a 8 e alfa 3 igual a 9. Isso. Então, daqui a gente concluiu que o vetor V, ele é igual a 7i mais 8j, a gente já até sabia disso, né? Mais 9k. Então, ele é combinação, o V é combinação linear dos vetores canônicos. Qualquer vetor do R3 é combinação linear dos vetores canônicos, né? A gente já sabe disso. Então, vamos fazer. Qual outra letra vocês querem fazer? Então, bom, para escolher hoje não. O que Pode vocês ser estão a B, calando? professora. Tudo faz. Vai Tá. ser. Vai ter que fazer uma continha para qualquer um. Então vamos na B mesmo. Então, vamos na B. 7, 8, 9 é igual a alfa1 vezes 2, 1, 4. Alfa2, 4. Ops. Menos 1 e 3, mais alfa3 vezes 3, 2 e 5. Então, se a gente analisar a primeira entrada, qual a relação que a gente obtém? Primeiro componente. Aí vai ter que 7 é igual a 2 alfa 1 mais 1 alfa 2 mais 3 alfa 3. Uhum. Segunda. Aí é só fazer, continuar. 8 igual a alfa 1 menos alfa 2 mais 2 alfa 3. E 9 é igual a 4 alfa 1 mais 3 alfa 2 mais 5 alfa 3. Ok. Então, a gente chega em um sistema linear, né? A nossa dúvida é, a nossa análise é para verificar se essa equação daqui
é válida ou não, né? Se existem números reais que satisfazem essa equação. Então, resolver essa equação é o mesmo que resolver esse sistema linear. Pelo método de Gauss-Jordan, a gente escalona a matriz aumentada. Então, vou escrever aqui. Existe alguma coincidência na escrita dessa matriz aumentada? Entre as colunas? Olha, 2, 1, 4 é igual ao quê? É o vetor 1 ali. É o vetor V1, né? Então, 1 menos 1 e 3 é o vetor V2. 3, 2 e 5 é o vetor V3. E 7, 8, 9 é o vetor V. Então, isso aqui não é coincidência. Isso sempre vai acontecer. Que analisar se V é combinação linear de V1, V2 e V3, a gente sempre vai chegar numa matriz aumentada desse estilo. Que as colunas do lado esquerdo são os vetores, do conjunto de vetores, e o barra, o termo independente, vai ser aquele vetor que a gente vai analisar se vai ser combinação linear dos outros, ok? Para resolver isso, eu vou utilizar, para agilizar a nossa aula, calculadora de matrizes. Vamos esperar com muita paciência. A gente travou tudo. Isso vai abrir. Então, vamos lá. A gente está resolvendo o sistema. Saco. Vai dar certo. Eu vou mudar o nome das incógnitas. No nosso sistema está alfa, né? Eu vou colocar A1, A2 e A3, só para ficar diferente. Só para a gente lembrar. Isso. Então, 2 alfa 1 mais alfa 2 mais 3 alfa 3 igual a 7. 1 alfa 1 menos 1 alfa 2 mais 2 alfa 3 igual a 8. 4 alfa 1 mais 3 alfa 2 mais 5 alfa 3 igual a 9. Isso. Então, utilizando o método de Gauss-Jordan, escalona aquela matriz aumentada. E neste caso, olha só, o lado esquerdo ficou igual à matriz identidade. Todas as colunas possuem pivô. Então, o sistema tem solução única. Alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a menos 2 e alfa 3 igual a 3. 0, menos 2 e 3. E aí, o que a gente conclui com esse conjunto solução? Que o V vai ser igual a 0 vezes V1, menos 2 vezes V2, mais 3 V3. Isso. O que aconteceria? Então, o V é combinação linear de V1, V2 e V3, né? O que aconteceria se esse sistema fosse impossível? Aí o V não seria a combinação linear dos Isso. outros vetores.
E o que aconteceria se tivéssemos variável livre no conjunto de solução? Aí teria infinitas formas de obter. De obter a combinação linear, né? Isso mesmo. Ficou claro, pessoal? Alguém tem dúvida disso? Ok, ninguém respondeu, então tá de boa. Marque VOF. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem, hein? Qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores canônicos. VOF. E por quê? É verdadeiro. E como que a gente prova isso? Pega um vetor qualquer do R3 e como que ele é escrito como combinação linear de JK? Vai ser o x vezes o i mais o y vezes o j mais o z vezes o k. Isso. Então, verdadeiro. Ok. Letra B. Qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Verdadeiro ou falso? Como que a gente faz para analisar isso? Vai ser falso porque os dois são paralelos. Isso. Então, V1 é paralela a V2. Beleza. Mas a gente precisa apresentar uma justificativa algébrica para isso. Como que a gente faz? Uma justificativa geométrica para isso, é isso que foi esse seu argumento. Olha, a gente tem o R2 e a gente tem esses dois vetores, que é 1 e menos 2, P1, e menos 4 e 8. Então, a gente tem esses dois vetores aqui, ó, o V1 e V2. Sempre que a gente faz combinações lineares de V1 e V2, ou seja, pega um múltiplo escalar de V1 mais um múltiplo escalar de V2, a gente sempre vai obter um vetor aqui nesta reta, concordam? Sim. Então, analisando, a gente só consegue obter, através de combinações lineares desses V1 e V2, vetores que estão aqui na reta. Então, qualquer vetor que estiver fora aqui da reta, com ponto inicial na origem, ele não vai poder ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Então, a partir disso, a gente consegue criar um contra-exemplo para essa afirmação. Qual seria? Pegar qualquer ponto fora dessa reta e Isso, me fala tá. um qualquer. Isso mesmo. Não sei, 2, 2. 2, 2. Então, se a gente pegar esse vetor aqui, olha, vou chamar de W, como sendo 2, 2, então a gente pode analisar, olha, W, se a gente for analisar, W é igual a alfa1, V1, mais alfa2, V2, a gente prova que esse sisteminha não tem solução. Então, aqui, se a gente fizer 1 menos 2 menos 4, 8 barra 2, 2. Se fizermos aqui L2, L2 mais 2, L1. Então, vai ficar 1 menos 4, 2, 0. 8 mais menos 8, 0. 2 mais 4, 6. Então, a gente chegou que 0 é igual a 6, né? Então, esse sistema linear
ele é impossível. Portanto, não existem valores de alfa1 e alfa2 que satisfazem essa combinação linear. Logo, W não é combinação linear. De V1 e V2, aqui na letra B. Ficou claro, pessoal? Ficou assim. Sim. Ok. Letra C. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. E como que a gente prova isso? A gente pode fazer aquele esquema com os alfas, né? Mas vai ficar claro que é 4 e 3. Isso. Então, vai ser 4i mais 4V1 mais 3V2. Ótimo. E a letra D? Aí tem que fazer a continha, né? Para verificar, eu vou deixar para vocês fazerem depois. Pode ser? Tá. Alguma dúvida, pessoal, sobre combinação linear? Uma combinação linear até que foi de boa. Ok. A parte Então, que bora. mais complicou foi quando começou a chegar LD, LI, que era isso. Então, Aí bora eu fiquei um pensar pouco nisso. perdido, Já- mas eu entendi. Tá bom. O que, Arthur? Arthur ia falar alguma coisa, não ia? Eu tive a mesma sensação que o Gabriel, né? Falar isso só. Essa parte de LD ali eu achei meio confuso, que a gente tem que lembrar de alguns conceitos de antes e tal, é muito complexo. É. Mas a análise é simples. Nós vamos trabalhar com isso aqui agora. Então, agora, a gente vai analisar se um conjunto de vetores é linearmente dependente ou linearmente independente. Então, essa definição de LD e LI, que é linearmente dependente e linearmente independente, ela está de acordo com o conjunto de solução dessa equação. E essa equação nada mais é que soma dos múltiplos escalares desses vetores do conjunto igual ao vetor nulo. A gente já sabe que essa equação ela é homogênea, ela vira um sistema linear homogêneo. E a gente já sabe também que todo sistema linear homogêneo tem solução, mas ele pode ter apenas uma solução ou ele pode ter infinitas soluções. Então, a definição vai ser o seguinte: se esse conjunto de vetores possui apenas uma solução, esse conjunto de vetores vai ser LI, linearmente independente. Por outro lado, se esse conjunto de vetores, se esse sistema linear tiver infinitas soluções, então aquele conjunto de vetores será LD, linearmente dependente. Eu vou só justificar esses nomes para vocês. É o seguinte: suponha que a gente tenha 3 vetores, V1, V2 e V3. E suponha que esse conjunto de vetores seja LD. Aqui é uma suposição, tá? Então, se esse conjunto de vetores é LD, significa que a equação α1, V1 mais α2, V2 mais α3, V3 igual ao vetor nulo, ela tem solução diferente da trivial. Isso significa que existe a solução trivial é α1, α2 e α3 igual a zero. Essa aqui é a solução trivial. 0 mais 0 mais 0 é igual ao vetor nulo. Ok? Mas como esse conjunto é LD, existe uma solução diferente da trivial. Aqui nesse meu exemplo, estou inventando, tá, gente? Eu vou inventar que essa solução diferente da trivial é α1 igual a 1, α2 igual a 2 e α3 igual a 3. Inventei.
Então, se existe uma solução diferente da trivial, vou substituir aqui. 1, 2 e 3. Quando a gente substitui, continua satisfazendo a relação. Concordam? E aí, com essa existência de solução não trivial, pelo menos um desses alfa-is é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, a gente pode isolar o vetor que está sendo multiplicado por ele. Por exemplo, o número que multiplica o V1 é diferente de zero. Então, aqui a gente consegue isolar o V1. Concordam? Sim. Neste caso, a gente consegue isolar tanto o V1 como o V2 como o V3, porque o alfa1, o alfa2 e o alfa3 desse exemplo são diferentes de zero. E daqui a gente viu que o vetor V1, ele é uma combinação linear dos vetores V2 e V3. Ou seja, ele satisfaz uma equação linear nas variáveis, digamos assim, V2, que depende de V2 e V3. Então, ele é uma equação linear que depende de V2 e V3. Então, ele é linearmente dependente, esse conjunto de vetores. Deu para entender o LD e o LI com essa explicação? Deu sim. Porque sempre quando possui apenas a solução trivial, alfa1, alfa2 e alfa-k são iguais a zero. A gente não consegue escrever um dos vetores como dependendo linearmente dos outros vetores, igual a gente fez aqui. É por isso que eles são linearmente independentes, quando possui apenas a solução trivial. Então, essa é a justificativa da escrita. E também, com essa explicação que eu dei, tem um resultado que fala: um conjunto de vetores é linearmente dependente se e somente se um dos vetores puder ser escrito como combinação linear dos outros, que foi aquela escrita que eu fiz aqui no finalzinho, que eu apaguei. Mas a gente vai chegar naquilo daqui a pouco. Vamos trabalhar com os conceitos primeiro. Então, beleza. Para analisar se um conjunto de vetores é LD ou LI, a gente tem que resolver a combinação linear deles igualar a zero e analisar o conjunto solução. Então, vamos lá. Marque o conjunto de vetores LI. Vamos fazer 2. Letra A. Como que a gente faz para analisar se esses dois vetores são LD ou LI? Alguém sabe me falar? Tem que fazer Vai os dar símbolos LI de- aí, não? Vamos ver. Como que a gente faz para verificar isso? Algebricamente. Ah, teria que fazer lá o V1 mais o V2, isso alfa V1, esqueci de falar o alfa, igualar o vetor nulo. Isso. Então, a gente vai partir desta equação. É sempre importante escrevê-la. Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. Vai ficar alfa1 vezes o V1 mais o alfa2 vezes o V2 igual ao vetor nulo. Aqui é o vetor nulo do plano XY. Então, tem duas componentes. Então, na primeira componente, qual a equação que fica? É alfa1 menos alfa2 igual a zero. Uhum. Segunda. Depois 2 alfa1 menos 3 alfa2 igual a zero. Ótimo. Qual é a matriz aumentada? 1 menos 1 é zero e 2 menos 3 é zero. Ótimo. Então, de novo, primeira coluna é o vetor V1. Segunda, as componentes do vetor V2. E a terceira, as componentes do vetor nulo, né? Beleza. Então, vamos resolver aqui esse sisteminha. L2 menos 2L1. Então, vai ficar 0. Menos 3 mais 2, menos 1.
e 0. Multiplica L2 por menos 1. E na L1 faz L1 menos L2. Vai ser 1, 0 e 0. Ok. Nesse caso, a gente conclui o quê? Deixa eu ver se Tem você... só a trivial, então é linearmente independente. Isso. Mas o que é trivial? Quais são as incógnitas? O alfa 1 vai ser igual a 0 e o alfa 2 Isso. vai ser igual a 0. Eu perguntei essa coisa boba, porque eu já tive provas que alunos colocaram assim: então x é igual a 0, y é igual a 0, o sistema tem solução única. E acabou. Esqueceu do que estava analisando. Então, esse sistema tem solução única, essa equação daqui, né? E V1 e V2 formam um conjunto o quê? LD ou LI? L, Hã? L, LI, isso mesmo, que é igual a 0, porque só tem a solução única. Certinho. Vamos para a letra B agora. Então, qual a equação que a gente tem que analisar aqui na letra B? alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3 igual a 0. Igual ao vetor É o nulo. vetor nulo. Uhum. Ok. Então, como que fica a matriz aumentada? Menos 3, 1, 4, 0 e 2, 10, menos 5 e 0. Isso. Então, lembrando, primeira coluna é o V1, segunda é o V2, terceiro o V3 e termos independentes é o vetor nulo, né? Ok. Aí tem que escalonar. Eu vou colocar lá na calculadora de matrizes, tá? Para a gente otimizar aqui o tempo. Então, vai ser menos 3 alfa 1 mais 1 alfa 2 mais 4 alfa 3 igual a 0. 2 alfa 1, 10 alfa 2 menos 5 alfa 3 igual a 0. Ô, professora, Oi. nas atividades pode usar essa calculadora ou não? Aqui eu estou usando só para a gente otimizar o tempo, tá? Porque eu sei que, tipo assim, a gente já viu isso, mas nas avaliações tem que fazer mesmo, tá? Com conta, igual eu fiz aqui em cima, tá bom? Tá. Então, olha só, a matriz aumentada foi essa daqui. O que que a gente conclui? Peraí que eu vou copiá-la. Então, a gente escalonando essa matriz aumentada, a gente chega nessa daqui. Inclusive, naquela primeira avaliação, eu tive 2 alunos que copiaram dessa calculadora e eu consigo perceber perfeitamente por causa da lógica de programação dela. Aí eu escrevi na prova e marquei reunião para contar para eles que eu percebi isso. Então, vamos lá. Então, chegamos nessa matriz aumentada, ficou poluído. Qual que é o conjunto de solução, então? Infinitas soluções por causa da variável livre. Uhum. E quais são elas? Pivô e variável livre, né? O alfa 1 vai ser mais 45 sobre 32 alfa 3 e o alfa 2 vai ser 7 sobre 32 alfa 3. E o alfa 3 pertence aos reais. Ótimo. Então,
a gente está analisando esta equação daqui que eu estou marcando, né? Se a gente substituir esses valores, né, do conjunto solução nesta equação, a gente obtém a combinação linear. 45 sobre 32, alfa 3. Aí, como você já disse, quem disse foi o Vitor, não foi? Isso. Como o Vitor já disse, existem infinitas possibilidades de combinação linear aqui. E me dá um exemplo de uma combinação linear válida nessa situação. Tá, para o alfa 3 igual a 1, ia ficar 45 sobre 32V1 mais 7 sobre 32V2 mais V3. Isso. Então, para cada valorzinho aqui, lembrando que o alfa 3 varia. Então, para cada valorzinho de alfa 3 fixado, a gente obtém uma combinação linear, né? Por exemplo, se o alfa 3 for igual a 0, vai ficar 0 igual a 0. A gente não conclui nada, né? E para cada valorzinho real, então, a gente vai descobrir uma relação válida entre esses vetores. E, pessoal, a partir dessas relações, a gente consegue também apresentar uma combinação linear. Vocês conseguem me falar, me apresentar uma combinação linear de um vetor, um desses vetores, com relação aos outros dois? Escrever um dos vetores como combinação linear dos outros dois? O V3 vai ser menos 45 sobre 32V1 menos 7 sobre 32V2. Isso. Então, como existem soluções diferentes da triviais, existem coeficientes desses vetores não nulos. Então, nessa presença de coeficientes não nulos, a gente consegue isolar esses vetores. Neste caso, é mais fácil isolar o V3, né? Ficou claro, pessoal? Sim, deu para entender Sim. melhor. Ótimo, que bom. Então, existem algumas relações, alguns resultados importantes envolvendo essa noção de LD e LI. Então, um deles a gente já trabalhou aqui. E sempre que um conjunto de vetores é LD, eu até esqueci de colocar aqui, peraí. Deixa eu só escrever aqui para não faltar. Então, ele aqui foi LD porque existem infinitas soluções, né, para esse sistema linear. Então, sempre que a gente tem um conjunto de vetores LD, pelo menos um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então, a gente resolve o sistema, substitui os valores de α1, α2 e α3 e isola o vetor que tem o coeficiente diferente de 0. Ok? Então, Ok. esse é um dos primeiros resultados importantes, que é esse 3 aqui, olha. Um conjunto S de K vetores é LD, se somente se um desses vetores é escrito como combinação linear dos outros vetores. Então, essa observação, ok. Vamos voltar lá para cima. Agora, vamos supor que a gente está analisando um conjunto de N vetores no espaço Rn. Então, quando a gente analisa N vetores no espaço Rn, lembrando, a gente tem que fazer α1, V1, mais α2, V2, mais αn, Vn, é igual ao vetor nulo no espaço Rn. Como que fica a matriz aumentada desse vetor? Desculpa, como que fica Peraí que eu... Vamos escrever isso aqui no sistema. Vamos pensar aqui. Esse vetor V1, ele tem N componentes. Cada um desses vetores Vn tem N componentes, concordam?
Além Sim. disso, a gente tem N vetores. Então, para cada componente, a gente obtém uma igualdade, a gente obtém uma equação no sistema linear. Então, nós teremos N equações. E para cada vetor, a gente obtém não sei como que eu vou explicar isso. É porque. Peraí, eu vou fazer de um outro jeito. Esse sistema linear, ele pode ser escrito como AX igual a zero, porque ele é um sistema linear homogêneo. A matriz aumentada desse sistema linear, ela terá N colunas, porque é uma coluna para cada vetor, concordam? Sim. Então, são N colunas. E, além disso, essa matriz aqui também terá N linhas, porque cada vetor, os vetores estão no Rn. Então, é uma linha por componente do vetor. Então, essa matriz vai ter N linhas e N colunas. Então, essa matriz A vai ser quadrada. Sempre que a matriz A é quadrada, se existe a inversa dela, ou seja, se o determinante dela for diferente de zero, a gente pode multiplicar por A menos 1 em ambos os membros. E o que a gente conclui? Que só vai ter a solução trivial. Isso possui apenas a solução trivial. E, com isso, o que a gente conclui do LD ou LI? Vai ser ali. Isso. Por outro lado, se não existe a inversa dessa matriz A, o conjunto X, o conjunto S vai ser LD, porque aí o sistema vai possuir infinitas soluções. Deu para entender? Só a senhora colocou LD ali nos dois. No primeiro é LI. Obrigada. Beleza? Essa aqui é uma análise parecida, porque agora a gente tem a gente tem mais vetores do que, por exemplo, tem 3 vetores no R2, 5 vetores no R3. Tem mais vetores do que o número de componentes desses vetores. Então, a gente já sabe que lá naquela matriz aumentada do sistema, então a gente vai analisar AX igual a zero. Lá na matriz aumentada do sistema, aqui a gente vai ter K vetores, então são K colunas. 1, 2, K colunas. Certo? Uma para cada vetor. Só que esses vetores estão no espaço Rn. Então, nós vamos ter N linhas. Então, essa matriz, ela vai ser N linhas por K colunas. Ela tem mais colunas do que linhas. Então, significa que, mesmo se a gente tiver um pivô em cada linha, a gente tem mais colunas do que linhas. Então, vai ter variável livre, vai ter coluna sem pivô. Entenderam? Sim. Então, o sistema vai ter infinitas soluções, por isso que esse conjunto vai ser LD. Então, se a gente tiver mais vetores do que a dimensão do espaço Rn, então esse conjunto de vetores é LD. Então, como exemplo, 5 vetores no R2, 4 vetores no R3. Ficou claro? 3 vetores no plano.
Então, essa observação 3 a gente já tinha visto. E essa 4, ela é óbvia para vocês? Essa 4 depende da 3. Essa 4 está falando o seguinte: qualquer conjunto de vetores que contém o vetor nulo é LD. Na 3, falou assim: se a gente tem um conjunto de vetores e um desses vetores é combinação linear dos demais, então esse conjunto de vetores é LD. E a gente consegue escrever esse vetor nulo como combinação linear de quaisquer vetores. Vocês concordam que o vetor nulo pode ser escrito como 0v1 mais 0v2 e assim por diante, para quaisquer conjunto de vetores? Sim. Então, como o vetor nulo ele é combinação linear de quaisquer conjunto de vetores, logo, todo conjunto de vetores que o contém vai cair nesse caso aqui do 3. Vai ser LD. Ok? Ok. Beleza. Ah, essa afirmação, essas 5 aqui, gente, ela resume nossa vida por completo. Porque é o seguinte: sempre que a gente tiver que analisar se um conjunto formado por 2 vetores, independentes de quais espaços eles estejam, se a gente tiver que analisar se esse conjunto é LD ou LI, a gente vai cair nessa análise. Então, a gente já sabe que sempre que 2 vetores, sempre que um vetor for paralelo a outro vetor, então existe uma relação linear que um depende do outro. Daqui, olha. Então, por exemplo, se V1 é paralelo a V2, o V1 pode ser escrito como o número real vezes o V2, concordam? Ou seja, a equação V1 menos alfa V2 é igual ao vetor nulo. Ela é válida para algum alfa real, concordam? Que satisfaz essa condição aqui de paralelismo. Então, essa equação, olha, se a gente for analisar, 1 e menos alfa. Esse 1 e menos alfa são valores, olha, para a solução de alfa 1, V1, mais alfa 2, V2. Ou seja, sempre que 2 vetores são paralelos, existe uma solução, por exemplo, essa daqui, que é uma solução diferente da trivial para esta equação. Então, o conjunto de vetores paralelos é LD. Isso aqui é se somente se, tá, gente? Então, sempre que tivermos um conjunto formado por 2 vetores, se eles são paralelos, o conjunto é LD. Se eles não são paralelos, o conjunto é LI. A gente pode usar isso para sempre agora. Analogamente, um conjunto formado por 3 vetores, se eles são coplanares, LD. Se não são coplanares, LI. E, por fim, essa relação aqui que é mais fácil de mostrar. Como que a gente faz para analisar se algebricamente que um conjunto formado por um vetor é LD ou LI? Qual é a equação que a gente tem que analisar? Alfa 1. Alfa 1 vezes B1 vai ser vetor nulo. Isso. Só que aqui a gente está analisando um conjunto formado por um único vetor não nulo. Então, se essa relação é verdadeira, o alfa 1 tem que valer quanto? Um número real vezes um vetor não nulo resultar no vetor nulo, significa que esse número real é 0. apenas o zero. Então, essa equação tem apenas a solução trivial. Por isso que todo conjunto formado por um vetor não nulo é LI, porque esse conjunto de solução é apenas solução única. Ok? Ok. Beleza, então bora trabalhar.
Selecione o valor de K para que esse conjunto formado por 3 vetores no R3 seja LI. Vocês querem fazer? E eu dou um tempinho para vocês pensarem? Ou a gente faz junto? Acho que fazer junto é melhor. Mas aí a gente pode fazer por dois jeitos, né? Ou pelo alfa ou testar se acoplanar. É, isso mesmo. Ou então por esse aqui, olha, essa observação do determinante, olha. Um conjunto que contém exatamente n vetores no Rn, ali nós temos 3 vetores no R3, que é a mesma análise da coplanaridade, né? Esse aqui, que é o Aham. determinante igual diferente de zero. Então vamos. A gente tem duas possibilidades que, na essência, são exatamente a mesma coisa. Então, eu vou fazer a mais completa, mas é a mesma coisa, tá? Então, toda vez, para analisar se um conjunto de vetores é LD ou LI, a gente tem que analisar o conjunto solução desta equação. Ok. Qual que é a matriz aumentada do sistema? 1K0, 0, 1, 0 e menos 1, 0, menos 1, 0. Vou colocar como vetores, que eu acho mais fácil. Cada coluna são os componentes do vetor, mas é isso mesmo, tá? Ok. Então, isso aqui é um sistema linear, AX é igual a zero. Essa aqui é a matriz A e essa é a matriz nula. Ok. Então, a gente pode escalonar para chegar à conclusão, ou como aqui é um sistema linear homogêneo e A é uma matriz quadrada, a gente pode apenas calcular o determinante dela para saber, né? Qual que é o determinante dessa matriz A? Qual fator em qual fila? Dá para pegar a primeira coluna. Isso. Ah, a gente quer o valor de K de modo que seja LI. Esse conjunto de vetores seja LI. Então, para ser LI, o determinante tem que ser o quê? Igual a zero ou diferente de zero? Diferente. Difer- é, Diferente de zero, isso mesmo. Então, a gente quer que o... O bom é que daí, professor, a gente já elimina duas alternativas, né? É, exatamente. A gente, essas questõezinhas fui eu que inventei, são todas muito simples, mas é só para praticar os conceitos, tá? Então, a gente precisa que esse determinante seja diferente de zero, né? Para esses conjuntos de vetores serem LI. Então, a gente pode utilizar o desenvolvimento de cofatores, por exemplo, na segunda linha, atribui sinais. Isso. Então, vai ser menos zero, mais um. Então, esse 1 está aqui. Então, eu tiro a linha e a coluna dele. Então, vai ficar menos 1 mais K. E menos 1 vezes o determinante. Tira a linha e a coluna. 0 mais 1. Isso. Então, calculando, ficou menos 1 mais K menos 1. Então, ficou K menos 2. Eu quero que isso aqui... Então, esse determinante tem que ser diferente de zero, né? Conclusão. O K tem que ser diferente de 2. Letra D. Ok, pessoal? Ok. Beleza. Agora é o contrário. Então, o que que tem que fazer? Ver quanto que o determinante vai dar zero. Isso.
Então, 1, 2, 3, 2 menos 1 e 4, 3, alfa e 4. A gente quer que ele seja agora igual a zero, né? Então, aí daqui a gente calcula o valorzinho de alfa. Beleza? Beleza. Tá bom, minha sugestão. A sugestão hoje foi pouquinha. E dúvida da lista, vocês têm? Ou querem fazer o quiz já? Ah, por mim, pode ir pro quiz, não sei, o pessoal, né? Tem mais alguém aí, além do Gabriel e do Vitor? Vamos pro quiz já. Opa! Bora, então. Gente, vocês estão conversando pouco com a professora. Abrindo aqui. Ah, professora, eu acho que é que hoje ela tem menos pessoa na sala. É, Hoje tá menos, né? E, ô, professor, eu vou sair aqui que eu tenho um compromisso, tá? Não vou fazer o quiz, não. tá bom. Mas Mas deu pra... Você deu, entendeu, deu. né, Gabriel? Aham, consegui entender, tirei minhas dúvidas na aula. Tá ótimo, então. Então tá. Ó, bom quiz aí pra todo mundo, boa sorte aí. Tchau, obrigado pela aula, tá? Tchau, tchau. Professor, esse quiz vale ponto? Não, não vale. Ah, tá. É só para praticar mesmo. E são questões simplesinhas, tá? Sim. Não, é clássico mesmo. Vocês estão preparados para voltar para o ensino presencial, gente? Ainda não sei dizer se eu prefiro continuar na distância ou se eu vou gostar mais do presencial. É, eu acho que nós todos vamos voltar mudados, né? Hum. Querendo ou não, tipo assim, às vezes tem a questão de ir pro Cefet, voltar pro Cefet, às vezes esse tempo todo de ir e voltar, muitas vezes você ganha esse tempo estando em casa, né? Você sai da aula e já pode começar. Exatamente. Então, É, algumas coisas são mais rápidas, tem seus prós e contras, né? é, exatamente. É, talvez se tivesse, sei lá, menos dias específicos para ir, mais para tirar dúvida, talvez. De fato, o bom do Herê não tem que pegar ônibus. Você não tem que arrumar, você não perde tanto tempo para arrumar e nem de transporte, né? Mas as relações pessoais são importantes. Talvez se fosse uma vez por semana, né, já ajudaria. Mas não é todo mundo também que tem a disciplina de assistir as videoaulas, ou talvez as videoaulas não fiquem atrativas, sei lá, talvez essas aulas síncronas também não ficam atrativas, não sei. Não é todo mundo que se adaptou bem, não. Outro dia eu até comentei que eu sofri para vir para o ensino remoto, e agora eu acho que eu vou ter que me readaptar com certo esforço ao presencial, porque a gente acostuma, né? Ô, professora, além Hum, disso, também tem aquela questão de as aulas ficarem gravadas. A qualquer momento você pode voltar ali e assistir de novo. é, Tem que você e o professor de cálculo fazem Pedro, assim, de disponibilizar o quadro de aula. Isso é bem bacana audionotas, também. é verdade. Eu sinto que esse lance do quadro, ele também faz diferença. No ensino presencial, tipo assim, a gente fala escrevendo, aí tem que esperar o aluno copiar, é mais devagar, né? Eu acho que eu vou demorar um pouco para readaptar, assim, a questão nesse sentido, assim, de ter aula presencial, de você não poder voltar ali e acessar o quadro de novo, que foi escrito. É, é mesmo. E eu Ctrl C, Ctrl V.
Gente, só 4 pessoas entraram? Deu problema? Eu vou Professor, o meu começar. deu um Ah, bug, vou tentar entrar de novo. tá bom, eu espero, Enzo. É engraçado, né? A gente já está conseguindo até elencar ponto positivo do ensino remoto. No início eu não conseguia muito bem, não. Vocês conseguiram elencar Não, eu isso no início? testava. Nossa, eu tava doido pra voltar e agora eu tô pensando assim, será que vai ser bom mesmo? O professor é interessante porque o terceiro ano eu fiz no Cefet também, né? Tinha o técnico e tal. Mas eu não consegui ter o foco, eu acho que aqui na faculdade, apesar de que o modelo assim é quase igual, eu tô conseguindo focar mais. No ensino médio, realmente, assim, eu acho que meu desempenho acabou sendo meio ruim, assim, eu não tava aprendendo Uhum. direito as coisas, não. O Mas eu ensino acho que remoto. é questão de costume, de maturidade, né? Também. Uhum. Mas assim, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, eu posso aproveitar essas aulas gravadas. Eu gravei no semestre passado e nesse ano eu edito, eu conserto, eu e o Pedro. Não sei se vocês já perceberam que alguns têm um novo na frente, que são os que a gente precisou mexer muito. E no ensino presencial, eu vou descontinuar disponibilizando esses vídeos e vou dar aula normal. Acho que eu vou fazer isso. Ah, isso Talvez é, levar mais exercício para a sala, sei lá. não, isso aí é interessante mesmo, que aí você pega a parte Eita, positiva, assim, e junta, né? É, eu vou sentir falta da calculadora de matrizes, eu da achei legal, colar. professor. Eu só não gostei da parte de mais exercícios. Não, Enzo, não, tô falando mais exercício para a gente discutir em sala, que eu quis dizer. Sim, sim, entendi. Comecei o quiz, tá? Enquanto vocês fazem o quiz, eu vou ali beber água e já volto. Voltei. Eu vou atrapalhar vocês aí no raciocínio. É que eu tinha esquecido de falar. Eu, eu tô, eu fico meio receosa também de me imaginar voltando para o ensino presencial, tendo que dar aula de máscara. Eu vou ter que gritar para todo mundo me ouvir. Imagina uma turma com 40 alunos e eu falando de máscara. E, Ou você pode ser aquelas pessoas que usam radinho. nossa senhora, é terrível, né? Radinho de máscara, vai ficar tudo o som abafado também, É, né? Eu vai ser estranho. imagino. Mas E eu também para acho que é todo melhor. mundo ficar de máscara, eu acho estranho isso. Eu acho que isso de usar máscara também, acho que não vai durar muito tempo, não. É, também penso isso.
Enzo já acabou. O que você achou, Enzo? Assim, professora, o resultado aí eu entendi algumas questões, muitas, tipo assim, eu não consegui raciocinar para contra Por as. conta do tempo, né? É, aí meio que acabou que, tipo assim, você marcava assim mais rápido, aí acaba que erra, né? Uhum. Você fez 50%, né? Isso, exatamente. Ok. Enzo, você acha que se tiver mais tempo, por exemplo, mais para frente, você vai conseguir recuperar isso, né? Na verdade, eu acho que foi até por questão de entender alguns conceitos, eu acho, que pode ter me atrapalhado. Entendi. Você quer perguntar alguma coisa? Ah, teve uma questão que eu não soube muito bem. É, eu posso falar como é que é a questão? Pode. Tá falando, seja R uma reta com vetor diretor V, aí tem um Ezinho, né, elevado a π, um plano com vetor normal N, se R, esse é de Euler, né, eu acho. Acho que eu Ou tenho aqui o enunciado, eu vou pegar para você, tá? Acho que ok. fica mais fácil. Só um minutinho. Tô abrindo aqui, só um minutinho. O Vitor também já, Vitor Paiva. Uau, Vitor, 10.290 pontos. Ah, Vitor, você Eita. ganhou, foi um prêmiozinho lá, não foi? Fala a Não, verdade. o segredo é desligar aquela musiquinha, professor. É, eu não dou conta dela também, não. Só um minutinho que tá acabando, aí quando acabar eu tenho acesso às perguntas e copio, tá, Enzo? Beleza. Vitor e Roberto, o que vocês acham? Eu achei isso mais trabalhoso. Tipo, fiquei meia hora pensando até marcar a opção, tá? Acho que demorou bem mais que os outros, mas questão da matéria eu achei tranquilo. Uhum. É mais questão porque eu ainda não fiz a lista, então eu tô com pouca prática da Prática. matéria. Uhum. Mas entender o que eu errei, eu entendi, assim, na hora. Ai, Então, que bom, então. Já é uma coisa, né? pois é. Ótimo. Falta só o Arthur, vamos esperá-lo. Gustavo, e aí, o que você achou? Ô, Gustavo, 10.100 também. Uau! Gustavo saiu? Ah, ele não tá aqui na sala mais, não? Saiu da sala, só terminou o quiz. O Arthur tá acabando. Faltam uma ou duas perguntinhas só. E o quiz na aula física não vai dar, né, gente? Se você falar assim, todo mundo com celular que eu vou iniciar aqui na aula presencial. Ah, eu apoio, viu? Quando eu dava aula presencial de GAV, primeiro dia de aula eu pedia para todo mundo baixar a calculadora de matrizes no celular, para a gente analisar como era a programação, porque ele tem uma lógica de programação, em especial para a turma da engenharia da computação, quando eu dava. A gente, por exemplo, quando a gente escala numa matriz, a gente pega um pivô e anula os demais elementos em cima e embaixo do pivô. Na calculadora de matrizes, ele anula primeiro os de baixo, depois que anula os de cima. Por isso que eu sei quando o aluno copia da calculadora de matrizes. Ok, todo mundo acabou. Vitor em primeiro, Gustavo em segundo e Enzo em terceiro. Beleza? Aí, vou pegar aqui as perguntinhas agora. Gente, tá muito lento esse site.
Ok. Qual que é a perguntinha mesmo, Enzo? Qual que é o inicinho dela? Fala, seja R uma reta com vetor diretor V. Tá aqui assim, seja R uma reta com vetor diretor V, E elevado a π, um plano com vetor normal N. Se R e elevado a π são concorrentes, então V e N são... Então, tem uma reta R com o vetor diretor V e plano, um π, com vetor normal N, né? Isso. Aí, qual a informação que tem? Se R E elevado a π são concorrentes, então V e N são... Ah, então, se R e π são concorrentes, teve erro de digitação aí? Eu fiquei na dúvida desse E, parece que tá elevado, parece que ele tá... Aí eu fiquei Você na quer dar o dúvida. print? Você tá com o print dela aí? Vou Manda aí. colocar aqui. Eu imagino que, pela lógica, se R e π são concorrentes. Aí, se R e π são concorrentes, isso significa que o vetor R, tipo assim, quando a reta, tinha até uma questão disso na prova, né? Quando a reta é paralela ao plano π, o vetor dela é perpendicular ao vetor normal, o vetor diretor da reta é perpendicular ao plano π. Só que a informação que a gente tem é que R e π são concorrentes. Então, significa que o ângulo entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano, ele é diferente de π, certo? Sim. Ok. Então, daqui a gente conclui que o vetor diretor da reta... Aí, qual que é a conclusão, Enzo, por favor? A professora aí pergunta se ele é necessariamente aquele, né, LI, necessariamente LD, ou podem ser LI ou LD, que é Ah, linearmente. uhum. Bom, então, do fato de R e π serem concorrentes, a gente sabe essa informação daqui, que o produto escalar entre o vetor diretor da reta com o vetor normal plano é diferente de zero, certo? Então, a gente tem que Sim. analisar esses dois vetores. Significa que esses dois vetores não são ortogonais, mas eles podem ser paralelos, concordam? Se a gente analisar o conjunto formado por esses dois vetores, ele pode ser... esses dois vetores podem ser paralelos, ou seja, esse conjunto de vetores pode ser LD, que é quando o vetor diretor da reta for paralelo ao vetor normal plano. Olha, se a reta for assim, ó, igual essa que eu estou desenhando aqui, o vetor diretor dela é paralelo ao vetor normal ao plano, concorda? Ela é a reta normal. E é um caso particular de reta concorrente ao plano. Ok? Ok. Ou pode ser esse segundo caso, que a reta tem uma leve inclinação. A reta tem uma leve inclinação, ela não está contida no plano e nem é paralela ao vetor normal. Ela tem uma inclinação entre 0 e π sobre 2. Então, quando tem essa leve inclinação, o vetor normal plano não é paralelo ao vetor diretor da reta. Então, conjunto formado por dois vetores que não são paralelos, então ele é LI.
entendeu? Professor, então, no caso, nessa, ele vai ser LI. Pode ser LD ou LI. As duas opções podem ocorrer. Por quê? Eu vou fazer aqui. Você consegue... Vou tirar o efeito aqui da minha tela para eu poder te explicar melhor. Peraí. Ficou mais bonito com efeito. Desculpa. Suponha que eu tenho um papel. Se a reta for aqui na minha caneta, olha, a reta está perpendicular ao plano. O ângulo entre o vetor normal e o vetor diretor da minha caneta é zero, porque eles são perpendiculares, concorda? Porque a reta é perpendicular ao plano. Sim. Eu vou desenhar os dois casos separados aqui para você, eu acho que fica melhor. Então, olha só, a gente pode ter o plano π e a reta perpendicular ao plano, um ponto de interseção e fazendo um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, o vetor diretor da reta, ele é paralelo ao vetor normal ao plano. Concorda? Então, o Sim. conjunto formado por dois vetores paralelos é LD. Então, neste caso, esse conjunto é LD, porque os dois vetores são paralelos. Agora, se a gente tiver o plano, a única informação que a gente tem denunciado é que a reta e o plano são concorrentes. Então, a gente não pode ter que a reta esteja aqui nem aqui dentro, tá? Então, elas são concorrentes, tem que ter uma interseção. Então, eu posso ter uma reta aqui, olha, com uma inclinação θzinha. Então, nesse caso, o vetor diretor da reta, ele não é paralelo ao vetor normal ao plano. Ficou parecendo aqui no desenho que a reta está contida no plano, mas não está não, tá? Tem um ângulozinho aqui. Então, neste caso, esses dois vetores não são paralelos. Então, o conjunto formado por dois vetores é LD, somente se eles são paralelos. Mas como aqui, nesse segundo caso, eles não são paralelos, então o conjunto é LI. Então, nessa situação de uma reta concorrente a um plano, esse conjunto de vetores pode ser LD ou LI, de acordo com esses dois casos. Deu para entender? Beleza. Sim. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiverem mais dúvida, a gente pode encerrar. Aguardo vocês responderem. Acho que não tem nenhuma dúvida, não. Então tá bom, gente. Até quarta e ansiosos para falar Feliz Natal. Tchau, gente. Boa tarde. Qualquer dúvida, é só mandar no professor. Telegram. Oi, pode falar. Quarta vai dar dia 22, né? É. O último dia de aula é dia 23, correto? É 22, né, não? É 22 mesmo? Vou pegar minha agenda Ah, aqui. beleza. É 22. Beleza, então. Obrigado, professora. De nada. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado, professor. Até semana que vem. De nada. Tchau, Tchau. professora. Bom final de semana. Obrigada, Fernanda, para você também. Tchau.